Esther capítulo 2. Nós vamos lendo à medida em que vamos estudando, algumas partes aqui. O livro de Esther é um livro que nós falamos que ele mostra em todo o tempo, na história, Deus agindo, Deus preparando os acontecimentos, e o objetivo é libertar o povo de um grande perigo de morte, de extinção. Falamos que neste livro os milagres não são como no Êxodo ou como em outras passagens da Bíblia, como até as passagens de Elias que nós lemos, quando há um sinal muito aparente, um milagre muito aparente, mas em situações pequenas, como um banquete que acaba mal, um casamento e várias situações que nós vamos estudando à medida que for correndo aí os capítulos, nós vemos Deus intensamente agindo. Deus não aparece, o nome de Deus não aparece aqui, mas a ação de Deus está em todo lugar. Não há como você ler um livro desses e não falar, não, foi Deus que providenciou para que isso acontecesse. O capítulo 2, ele é bem importante, porque é quando Esther é feita rainha. Então, vários acontecimentos aqui demonstram Deus agindo na vida das pessoas que ajudam Esther e também na ação dela, na forma que ela se comporta. Versículos de 1 a 4. Passadas estas coisas e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti e do que ela fizera e do que se tinha decretado contra ela. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Ponha o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens de boa aparência e formosura na cidadela de Susã, na casa das mulheres, sobre as vistas de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus unguentos. A moça que cair no agrado do rei, essa reine em lugar de Vasti. Com isso concordou o rei, e assim se fez. Cerca de 4 anos se passaram daquela história. Todos lembram, capítulo 1, o rei promove uma grande festa, e nessa festa, de tantos luxos e tantos excessos, em um momento ele quer mostrar a sua rainha e manda chamá-la para que ela fizesse um desfile lá, exibir a sua rainha. E ela disse: não, eu não vou. Junto com os seus conselheiros, a decisão foi: vamos depor Vasti, ela não será mais a rainha. Então o tempo passou, conta a história que ele não teve bons sucessos dali para frente, e aqui nesse versículo 1 diz que ele estava lembrando-se de Vasti, dá a ideia de uma saudade de Vasti, talvez pensando: por que eu fiz isso? O que aconteceu? Como ele não decidia nada sozinho, seus conselheiros rapidamente tiveram uma ideia. Talvez a preocupação desses conselheiros era que Assuero resolvesse fazer com que Vasti novamente viesse a ser rainha. Isso seria muito ruim para os seus conselheiros, porque foram eles que falaram: não, ela tem que sair, aqui tem que saber quem manda é o rei, quem manda é o homem. Se ela volta, ela poderia perseguir esses conselheiros. Então eles tiveram a ideia. Qual foi a ideia? Vamos arrumar uma nova rainha. Vamos aí como que fazer um certo concurso, ou na verdade, vamos juntar várias mulheres jovens, para que essas moças sejam conhecidas pelo rei
e assim o rei vai escolher uma que ele achar melhor. Mais à frente, provavelmente eu vou repetir, mas aqui, essas moças que aparentemente estão indo para um concurso e quem ganha será a grande rainha, na verdade não tinha nada desse conto de fadas aqui, porque muitas mulheres seriam escolhidas para ir até o rei e só uma seria a sua esposa. A história diz que essas mulheres, todas que iriam ser apresentadas ao rei, queriam ser, como direi, né, ser assim, vista por esse rei, elas ficariam depois ali à disposição do rei. Elas não poderiam seguir, ter família, casar. Faziam parte daquele momento ali. Então, muitas dessas não gostariam disso. A gente percebe então que nessa história vai surgir personagem central, Esther e também Mordecai. Nós vamos ver que Deus move o coração do rei conforme o seu bem-querer. Versículo 5. Vamos ler de 5 a 7. Ora, na cidadela de Susã havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara Hadassa, que é Esther, filha do seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Só até aqui. Mordecai, um judeu que resolve ficar ali, mesmo depois que várias pessoas tinham voltado, né, do exílio. Um judeu que escolhe ficar na capital persa. Nós já falamos um pouquinho sobre esse tema, que naquela época, esse tempo, Esther, esse momento que nós estamos vendo aqui, estão lá em Susã, o rei Assuero, esses persas, era um povo estranho para o judeu, mas muitos que estavam ali estavam por opção também, porque já havia voltado uma turma, outra turma também, mas alguns ficaram, porque alguns conseguiram se dar bem naquela terra estranha. Mas por mais que eu disse que se dar bem, conseguir ter o seu sustento, eles ainda sofriam certos preconceitos. Mas como já tinham nascido, né, vários nasceram lá mesmo, eles até tinham nomes, digamos assim, da própria terra, né? Nomes persas. Por exemplo, Esther é o nome hebraico, mas não, desculpe, Esther é o nome persa, mas Hadassa é o nome hebraico. Então ela era chamada de Esther, que significa estrela. Hadassa significa murta, e essa tal da murta aqui é um arbusto que dá flores em formato de estrela, então também tinha alguma relação aqui. Então a gente vê esses dois personagens, embora judeus, nós vamos perceber aqui que eles, de certa forma, omitem a sua nacionalidade. Versículo 8: em se divulgando, pois, o mandato do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças na cidade de Susã, sobre as vistas de Hegai, levaram também Esther à casa do rei, sobre os cuidados de
Hegai, guarda das mulheres. Como eu disse, não era tão favorável a essas mulheres ser parte dessas escolhidas. Aqui não aparece que elas foram levadas à força, mas ninguém tinha como dizer não para o rei. Se for escolhida, você tem que ir. Aqui não foi nem Mordecai que ofereceu Esther, nem Esther que se candidatou a ir a algum lugar. Mas eles passavam então lá nas cidades, nas ruas, e iam, essa é bonita, essa é boa, essa aqui vai, essa vai, essa vai. E assim Esther, como era muito bonita, foi escolhida. Foi escolhida. Deus permitiu então que uma moça judia se tornasse esposa de um rei gentil, maldoso, lascivo. E aí, como eu disse no começo, não é aqui para a gente fazer questões de o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, decisão de um ou de outro, mas a história aqui ela é contada como história, não como um padrão do que é certo e do que é errado, nesse aspecto dos acontecimentos em si. Deus permitiu, então foi conforme a vontade de Deus, porque o propósito de Esther casar com o rei era de libertar o povo. E a gente percebe então, lembra que eu disse que as coisas vão colaborando? Esther é a pessoa que foi escolhida para estar ali no palácio, para convencer o rei que o povo não deveria ser morto. Mas tudo vai colaborando. Nós acabamos de ler a história de Esther. Seu tio Mordecai a tratou e cuidou e tomou como filha. Então ela foi sustentada, uma jovem que não tinha pai e mãe. Aqui nós vemos um personagem chamado Hegai, que de repente tem uma afeição por Esther. E tudo isso que a gente vê, às vezes a gente chama, nossa, mas coincidência. Mas Esther era muito bonita. Não, tudo isso faz parte do propósito de Deus. Não dá para você falar porque ela foi bonita, foi escolhida, porque ela foi bonita e escolhida, ela teve ajuda do Hegai. Todas as ajudas que ela vai ter aqui foi porque Deus colocou no coração das pessoas para ajudá-la, por causa de um propósito maior, que ela iria libertar o povo, ser usada por Deus para libertar o povo. Mais à frente a gente vai ver o rei a amou, o rei gostou, teve afeição por ela, porque Deus que move o coração do rei conforme a sua vontade. Tantas mulheres que ele viu, provavelmente tinha outras muito lindas, outras muito especiais, mas ele escolheu a Esther. Então aqui um ponto, o incentivo de Hegai, versículo 9. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe os unguentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei, e a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Ela foi privilegiada, Esther foi privilegiada. Esse Hegai não era um judeu, era um homem ímpio, era um homem que trabalhava lá. É curioso aqui, essas pessoas iam ficar 1 ano sendo preparadas para encontrar com este rei. Então tinha dieta, tinha tratamento de beleza, tinha todo tipo de coisa aqui, olha. No versículo 12 fala, 12 meses, assim cumpririam os dias do embelezamento, 6 meses com óleo de mirra, 6 meses com especiarias, com perfumes e unguentos em uso entre as mulheres. Então, tudo isso, a gente percebe que essa questão de Hegai favorecê-la foi muito importante. Porque uma das coisas que elas aprendiam também era como se comportar na frente do rei,
Provavelmente Agai deu instruções mais privilegiadas. Esther, fala assim com o rei. Esther, quando você sentar na mesa, você pegue a colher desse jeito, você faça aquilo. Nós não sabemos aqui muitos detalhes, mas ela estava separada, ela tinha esse privilégio. Um fato que aparece aqui no versículo 10 e 11 novamente, que nós já falamos rapidamente, é a questão da nacionalidade de Esther e Mordecai. Esther não havia declarado o seu povo, nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que o não declarasse. Mordecai ordenara. Aqui podemos ver fatores negativos e positivos, mas como eu disse, a gente não está aqui para analisar o que eles fizeram, se era certo ou se era errado, né? Deus foi movendo o coração deles para que fizesse assim. Errado, por exemplo, lembra quando Daniel se apresentou? Ele falou: não, nós não vamos comer dessa comida, nós temos o nosso Deus. Ou seja, Deus os preservou e ainda aquilo serviu de testemunho. Esconder a sua religião nunca é uma boa atitude. Então, provavelmente, Esther, ela não estava cumprindo as normas das orações, das alimentações, porque se ela fosse, vamos dizer assim, uma boa cristã, eles iam ver ela fazendo alguma coisa dessas, mas ela estava lá meio camuflada. Podemos julgá-la? Eu falei, não é o nosso mérito aqui. Uma coisa é certa, às vezes em determinadas situações não é mentira a omissão. Até a partir do momento em que ninguém perguntou para ela se você é judia, ela não estava mentindo. Tem uma frase aqui que diz o seguinte: nem todas as verdades devem ser ditas a todo tempo, mas uma inverdade não deve ser dita em tempo algum. Então a gente não tem que sair falando verdade por aí, né? No sentido de, às vezes, criar situações difíceis, em querer ser muito, muito verdadeiro em algumas palavras e ofender pessoas. Aqui deixou bem claro nessa frase que inverdade não pode ser dita, mas em alguns momentos a gente vai ficar calado. Nem todo dia que você encontra uma pessoa e você acha que a pessoa não é muito bonita, você fala: ô seu feio, né? Você fala: ah, falei, mas é verdade, né? Não é assim que a gente vive. Isso não é ser verdadeiro. Então tem coisas que a gente não fala. Então uma saída seria isso. Esther não disse nada, porque havia esse antissemitismo muito forte, ou seja, a perseguição, né, do gentio para com o judeu. Provavelmente ela poderia até ser expulsa lá entre as candidatas. E nós sabemos que Mordecai, sabendo disso, ele fez assim, de certa forma, usou esse meio para preservá-la. Mordecai é um também que continua ajudando, preocupado com ela. O versículo 11 diz que passeava Mordecai todos os dias diante do átrio da casa das mulheres para se informar de como passava Esther e do que lhe sucederia. Então estavam lá. Bom, chegamos aqui do 13 ao 18. Lembra que nós falamos? Essas mulheres estão se preparando para encontrar com o rei. O rei provavelmente sentiu saudades de Vasti, não saudades de Vasti simplesmente, mas saudade de ter uma pessoa, uma rainha mesmo, né? Porque mulheres, esses reis eram lascivos, eles tinham várias mulheres, mas ele queria ter a rainha. Esse sistema de escolha também é muito desumano, é muito ruim. Aqui fala, olha, que elas, depois de se prepararem, depois de estarem preparadas, versículo 13, vinha a jovem ao rei, a ela se dava o que se desejasse para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava a segunda casa das mulheres, sobre as vistas de Sasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e ela fosse chamada pelo nome. Dá a ideia aqui que eram tantas mulheres que ela ia para lá à tarde, passava a tarde, à noite com o rei e no outro dia cedo ia embora. Aparentemente
ele até esquecia de quem eram essas mulheres. E eu disse que elas iam embora e elas não poderiam mais se casar, porque elas já estavam comprometidas, entre aspas, aí, com o rei. E assim elas ficavam lá, era a solidão e tudo mais. Essa história de, se o rei a chamasse pelo nome, ou seja, eram tantas mulheres que ele nem conseguiria lembrar dessas mulheres. Mas se de repente ele está lá e lembra, nossa, mas lembra aquela tal lá, chama de volta. E essa seria então a escolhida, digamos assim, ou grande candidata a ser escolhida. Esther alcançou favor, ajuda de Mordecai. Esther alcançou a ajuda de Hegai. E assim, o versículo 15 diz que Esther alcançou o favor de todos quantos haviam. Era uma pessoa que, quando chegava, era o assunto ali, né? Todos achavam ela muito, muito interessante em vários aspectos. Versículo 15: Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu além do que disse Hegai. Ela seguiu as instruções de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E Esther alcançou o favor de todos os quantos haviam. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, o 7º ano do seu reinado. O rei amou Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. A aprovação do rei. Foi por quê? Por vários fatores. A boa aparência, a esperteza de Esther, porque ela, instruída, ela fez apenas o que Hegai a ensinou, e também Deus movendo o coração do rei. O rei amou Esther mais do que todas as mulheres. Versículo 18 diz que então o rei coroou e ofereceu um grande banquete. Concedeu alívio às províncias e fez presentes segundo a generosidade real. Quando pela segunda vez as virgens se reuniram as virgens, Mordecai estava sentado à porta do rei. Nós vamos contar essa pequena última historinha aqui para depois fazer as aplicações. Aqui, alguns comentaristas dizem que depois houve uma festa para aquelas que não foram escolhidas, mas que é algo estranho. Um outro comentarista diz que a seleção continuou, porque o rei não iria ficar apenas com Esther, ele continuaria tendo seleção de outras mulheres. Isso não é o que compete a gente entender aqui. A questão por trás será um momento de livramento de uma ameaça de morte que o rei vai sofrer, e esse livramento vem pelas mãos de Mordecai. Quando pela segunda vez se reuniram as virgens, Mordecai estava sentado à porta do rei. Esther não havia declarado ainda a sua linhagem e o seu povo, como Mordecai lhe ordenara, porque Esther cumpriu o mandato de Mordecai, como quando a criava. Então ela respeitava como pai, né? Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero. Aqui, alguns dizem que isso está relacionado à rainha, a Esther ser rainha. Então, pode ser, por exemplo, esses que eram amigos de Vasti, que tinham a intenção que ela voltasse. Pode ser
que naquela época havia algum tipo de indignação, porque ele escolheria qualquer dessas mulheres e não escolheria da alta sociedade, algumas mulheres que provavelmente gostariam de ser a rainha. Nós não sabemos, mas sempre existe isso, né? Se existe um rei, existe alguém que quer matar o rei. Se existe algum poder, existe alguém que está descontente porque aquele está lá no poder. Então aqui, essas pessoas estavam ali meio que cochichando na porta. Mordecai está a essa porta e dá a entender que ele tem um cargo, porque estar à porta é como se fala, lembra da questão de estar à porta da cidade, que é um lugar de julgamentos, um lugar onde acontecem tribunais, ou seja, era como se fosse, está lá na prefeitura, ou está lá no lugar das decisões do palácio. Alguns entendem que foi Esther que já arrumou um cargo aí para o Assuero, para o Mordecai, ou Mordecai já tinha uma certa influência antes mesmo disso. Veio isso ao conhecimento de Mordecai, verso 22, que o revelou a rainha Esther, e Esther disse ao rei, em nome de Mordecai. Investigou-se o caso e era fato, e ambos foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. A intervenção de Mordecai para que o rei não morra. Lembra que a gente falou? Parece Deus, mas quem que foi que fez isso? Foi Deus. E aí essas histórias, elas são interessantes como a história da nossa vida. Você já parou algum momento e começou a ver momentos da sua vida, pensando em relação a alguns acontecimentos que mudaram para cá, mudaram para lá, e você vai perceber que você mesmo não escreveria sua história dessa forma, mas alguma coisa, Deus, né? Alguma coisa foi intervindo, foi mostrando, foi indicando, foi levando para que a história acontecesse da melhor forma. E essa alguma coisa, como aqui, é meio tobogã, uma hora é uma festa, uma hora é uma morte, uma hora é uma coisa boa, uma hora é uma coisa ruim. Mas todas as coisas vão colaborando para essa história. Mordecai não recebeu nenhum prêmio aqui, né? Nenhum presente. A única coisa que fala é que isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Lembra de José? José, quando salvou lá aquele homem na prisão, ele falou, lembra de mim. E o homem lembrou? Muitos anos depois foi lembrar dele. Algumas coisas que a gente faz, e às vezes a gente fica decepcionado, né? Naquele momento não teve nenhuma resposta. Mas aguarda, no momento certo, aquilo vai vir à tona, e aquilo vai ser importante. Isso aqui a gente percebe que lá para frente, né, vai ser importante. Quando Mordecai for ameaçado de morte, mas Mordecai, aquele que salvou a vida do rei, como que o rei poderia matar Mordecai? Então todas essas histórias têm essa sequência aí, digamos assim, né, importante. A providência de Deus permitiu que Mordecai ficasse sabendo da conspiração e avisasse Esther. Esther avisou ali, diz em nome de Mordecai, ou seja, deu crédito a Mordecai. E aí, então, o rei foi lá e descobriu que aquilo realmente era verdade, mandou matar os homens que conspiravam contra ele, ou seja, Mordecai salvou a vida do rei. Então vamos às nossas considerações aqui para a gente terminar. O livro de Esther, alguns dizem que ele é um livro que foi escrito para contar a história da festa lá do Urim Purim, que era a festa de gratidão pelo livramento que o povo teve. Então, para contar isso, vamos começar lá
Um dia o rei resolveu dar um banquete. E aí começa a história. Falamos que Esther, ela sim é, vamos chamar de heroína, uma mulher importante nessa história. Mas como nós dissemos que o nosso texto digamos assim, o versículo-chave, que é Esther 4, 13 e 14, nós vimos que, da mesma forma que Deus prepara pessoas, Deus nunca é pego, desprevenido. Da mesma forma que Deus prepara pessoas, Ele usa quem Ele bem entende. Então aqui nesse versículo, eu digo que um versículo-chave, 4, 13 e 14, nós vamos chegar lá, né, daqui poucas semanas, mas é quando Mordecai diz para que a Esther falasse com o rei, e ela diz: eu não posso falar com o rei, só quando chama. Se não chamou, como que eu vou lá? Eu posso ser morta. E aí Mordecai fala: você vai ser morta de qualquer jeito, se você não falar. Ou não, a não ser que Deus levante outra pessoa. E aqui diz, olha: porque se de todos se te calares, agora de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. Ou seja, lá você pode ser morto, depois se levanta outro. Quem sabe se para a conjuntura como esta é que fostes elevada a rainha? Então ele fala: será que não foi por isso que você é rainha? Para que você interceda em favor do povo? Então a gente vai perceber aqui, nessa mensagem de hoje, centralizando aqui em Esther, como Deus foi bondoso. Esther, uma protegida por Mordecai, no versículo 7, desde o tomar por filha, no versículo 11, quando ele passeava lá pelos atos das mulheres para se informar como que ela estava. Aqui no versículo 20, quando ele fala com ela, prevenindo a morte do rei, que agora já era o seu esposo, né? Mas não só Mordecai, ela foi protegida por Hegai, que a privilegiou, ensinando, cuidando, tratando dela, como ela mais bonita que as outras. Mas por outras pessoas, diz aqui no versículo 15 final, Esther alcançou o favor de todos que haviam, e claro também pelo rei. No versículo 17, o rei a amou, mas principalmente por Deus. Então essa é a nossa história, os altos e baixos, vitórias e derrotas, perigos e glórias, acontecimentos que aparentemente são naturais, mas podemos dizer que é acontecimentos sobrenaturais acontecendo naturalmente. A nossa vida, ela é cheia de acontecimentos sobrenaturais acontecendo naturalmente. Porque é difícil você fazer uma definição de milagre, né? O que é milagre? Milagre é quando você flutua, você vê algo que é contrário à natureza, no sentido de alguma coisa impossível. Mas o que é um milagre, irmãos? A gente respirar é um milagre, a gente levantar é um milagre, a gente ter uma intenção positiva é um milagre, a gente estar livre de certas coisas. Ou seja, acontecimentos sobrenaturais de Deus toda hora acontecem conosco naturalmente. No momento que a gente lê a Bíblia, no momento que a gente vai à igreja, no momento que a gente é protegido por Deus de um acidente, no momento que a gente... São tantas coisas que a gente não sabe, como nós falamos no domingo passado, né? Às vezes os nossos olhos só enxergam as coisas que estão acontecendo, né? E às vezes a gente só enxerga o inimigo vindo lá numa carruagem tentando nos matar, lá como foi o servo lá de Eliseu, vendo aquelas multidões, mas a gente não enxerga, pela fé, os anjos de Deus, a proteção de Deus, as coisas boas de Deus. Então a gente,
conclui dizendo assim, que a gente possa entender como a canção que nós cantamos há pouco, que Deus cuida de mim. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Se uma porta se fecha, outra porta se abre. E assim a gente vai aprendendo a confiar mais em Deus, né? Tem aquela frase, se melhorar estraga. O Mário falou ela agora no começo, né? Eu perguntei se ele estava bom, ele falou, está bom demais. Às vezes realmente, se melhorar demais estraga. Então a gente tem que passar por algumas preocupações aí para entender melhor, para confiar e até para se alegrar, para enxergar a bondade de Deus na nossa vida.